Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém. Hoje é 30 de abril de 2024, terça-feira. Estamos aqui vendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nosso capítulo é o 3, e nós vamos hoje estar vendo os versículos 9 e o versículo 10, amém. Diz assim a palavra de Deus: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém? O contexto do capítulo 3 é a vocação dos gentios, tá certo? E o apostolado de Paulo, ele faz aí essa menção dos gentios, e o contexto geral, Paulo aí está, assim, escrevendo aí, demonstrando esse chamado dos gentios, que são os que não são descendentes de Israel, chamados agora pela fé. Vamos aqui ao texto do capítulo 3, versículo 9, que começa dizendo assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Ora, o mistério, Paulo já falou sobre isso, já foi explicado. O mistério é Cristo, é a manifestação de Cristo ao mundo, que agora não é mais mistério. Já foi revelado, Cristo já nasceu, Cristo já viveu, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, já subiu aos céus. Amém? Então, mas aqui Paulo está explicando porque estava ainda naquele contexto muito difícil, era o começo da igreja de Cristo, aí por volta do ano 64, e Paulo está dizendo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, ou seja, a dispensação de Deus, da graça de Deus, Cristo revelado. Amém? Então, Paulo está fazendo essa afirmação, e ele vai continuar dizendo no versículo 9 o seguinte: desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ora, Paulo, ele está aqui destacando essa condição da eternidade, desde os séculos oculto em Deus. Ou seja, antes a mesmo da criação, as coisas ocultas em Deus, todas aí, que ainda não tinham sido reveladas. Portanto, ele está destacando essa condição, que Cristo, ele já existia mesmo antes das coisas serem reveladas. Amém? A Bíblia começa dizendo lá que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo e disse: Deus, haja luz, aí houve. Esse haja é o verbo da vida, é Cristo e a presença de Cristo já na criação. Portanto, Paulo está aqui dizendo, desde os séculos ocultos em Deus, ou seja, antes da criação, esse Cristo agora, esse mistério da dispensação da graça salvadora de Deus, já não é mais mistério, porque é Cristo revelado. E ele vai dizer do Cristo que criou todas as coisas. Amém? Portanto, Cristo já estava na criação. Ele é antes que viesse a existir as coisas, porque Cristo é Deus, tá certo? Deixa eu ler aqui um texto do Evangelho de João, a palavra que Jesus respondeu para a liderança, aquele contexto lá, os próprios judeus que estavam duvidando de Cristo e duvidaram, tanto que mataram Jesus. João 8,58, Jesus diz assim, ele estava lá explicando, dizendo que ele era o Cristo, o Messias, tá certo? E o versículo 58 de João 8 vai dizer assim: disse-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o pessoal enlouqueceu, pegaram em pedra para jogar em Jesus, ele teve que sair. Porque ele está dizendo, olha, nosso pai Abraão, isso, mas disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo é esse Deus que agora Paulo está revelando aos gentios, pregando em Éfesos, mas também revelando aos gentios e aos judeus que quisessem crer, que quisessem se converter pela palavra de Deus. Amém? Então, a João vai dizer isso, que Cristo, Cristo mesmo afirma, antes que Adão existisse, eu sou. Amém? E o versículo 10 de Efésios 3 vai dizer assim: para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Essa é a parte A do versículo 10. A multiforme sabedoria de Deus, isso é muito interessante, tá certo? Ele diz que é pela igreja. Quem é a igreja de Cristo? Cristo não fundou uma instituição, um CNPJ, não. Mas Cristo fundou uma igreja. A igreja de Cristo é aquela que está fundamentada em Cristo pela fé. Amém? Não é a institucionalizada. Nós institucionalizamos por causa das leis da nossa nação, de qualquer nação. Nós precisamos institucionalizar porque precisamos prestar conta aos governos, dizer, nós existimos, está aqui, temos CNPJ, existimos socialmente. Mas aqui pela igreja, é a igreja dos que são convertidos. É fácil entender isso, tá certo? A igreja só foi institucionalizada lá pelo no quarto século. É a igreja dos apóstolos. Jesus chamou 12, um era um demônio, se desviou porque demônio não entra no céu. Tá certo? Depois Paulo é contado como outros 12, apesar de ter escolhido Matias, mas a referência maior é Paulo. Tá certo? Portanto, essa igreja é a igreja formada pelos que creem em Jesus Cristo, que começa com os apóstolos. Amém? Paulo está se referindo a isso, essa igreja fundamentada, não é a institucionalizada, tá certo? A institucionalizada é uma obrigação nossa por conta da nossa responsabilidade com o governo da nossa nação. E aí o versículo 10 ainda vai, o versículo 10 continua dizendo assim, pela multiforme sabedoria de Deus. Ora, assim, essa multiforme sabedoria de Deus significa que ela não é uma coisa estática, parada. Deus tem muitas formas de falar conosco, com as pessoas, com a humanidade. Certamente ele falar para um japonês não é a mesma coisa que está falando para mim no cearense. Portanto, essa multiforme graça de Deus que Paulo está ensinando, ela é revelada pela igreja, a igreja convertida. Não é a igreja institucionalizada, não. A igreja institucionalizada, ela bota as suas regras, ela faz um adendo aí com as suas regras, tá certo? Porque a igreja que está abalizada, forjada no sangue de Jesus por essa fé. E essa multiforme graça de Deus, ela não é uma coisa estática, ela vai se manifestar de diversas formas a nós, porque Deus pode falar com cada um de nós, conosco, de formas diferentes. Isso é a multiforme graça de Deus que é manifestada através da igreja de Cristo. É a igreja que crê em Cristo. Amém? Isso não significa mudar a palavra de Deus, mas significa que o Espírito Santo ele é dinâmico. Ele revela-nos conforme a maneira que nós vamos entender, que ele possa te revelar a graça salvadora através da multiforme graça dele. Essa é a sabedoria através da graça dele. Amém? E vamos lá, o versículo 10 vai continuar dizendo assim. Se tornou conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Dá uma explicação rápida aqui, porque isso aqui é um tema muito, muito amplo, principados e potestades, lugares celestiais, mas vou dar uma explicação rápida para que a gente possa ter uma noção, uma compreensão da palavra de Deus, tá certo? Quando Paulo diz, ele destaca aqui essa condição, se tornou conhecida agora dos principados e potestades, tá certo? Nos lugares celestiais. Paulo está destacando a limitação dos anjos. Bons ou maus, que existe anjo bons e existe anjo mau nas dimensões celestiais, vou lhe explicar um pouquinho já disso, tá certo? Então, Paulo está destacando essa limitação dos anjos em saber todas as coisas, tá certo? Porque os anjos não têm conhecimento de todas as coisas, amém? E aí, tanto faz ser um anjo bom como um anjo mau, tá certo? E Paulo vai dizer assim, para que se tornasse, ou seja, multiforme graça, multiforme sabedoria, para que se tornasse conhecida diante de todos, se tornasse conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. Principados, vou dar aqui uma informação muito breve, isso aqui é um tema muito longo, principados e potestades, tá certo? Mas assim, principados, ela é uma condição de governo limitada aos anjos, que eles sejam anjos bons ou anjos maus, tá certo?
que são príncipes que fazem parte de um reino que tem autoridade para agir em determinadas ocasiões como príncipe desse reino, tá certo? Entenda isso. Então, se o reino de Cristo tem anjos, que também pode ser chamado de principados, que são anjos bons, e o Satanás tem aí o seu império com anjos maus, que nesse caso aqui Paulo está chamando de principados e potestades, referindo-se ao anjo mau nesse sentido, tá certo? Portanto, são príncipes que governam. Amém? Então, isso agora está revelado, porque Cristo manifestou-se de forma plena ao mundo, visível e invisível, tá certo? Isso está manifestado. Então, principados são esses que ocupam lugar de príncipe em um governo, seja o governo do Satanás, que existe, tá certo? Existe um governo do Satanás, não se confunda com isso, tá certo? Deus tem uma permissão dele. E assim, potestades é uma liderança de um governo espiritual, ou pode governado por Satanás, ou isso pode agir através de pessoas, os anjos caídos, influenciar pessoas que buscam o mal, que buscam governar pelo mal, não buscam Deus, mas buscam o mal. Então, os principados e potestades são essas entidades que podem governar através de pessoas visíveis mesmo, tá certo? E a ação do mal do principados e potestades, porque se manifesta no mundo visível também, pode se manifestar através de pessoas. Esse é um assunto muito amplo, estou só dando uma explicação breve, mas que você entenda que principados podem ser anjos do bem e anjos do mal. No caso aqui, Paulo está se referindo aos principados do mal, que opera sob a influência do Satanás, porque há uma permissão de Deus, isso vai acabar, tá certo? E ele diz nos lugares celestiais. Onde é esses lugares celestiais, né? Paulo destaca aqui essa questão das regiões celestiais. Eu vou dar uma explicação bem simples, bem breve, para que você possa pensar. Os lugares celestiais é aqui ao redor, onde eu não estou enxergando com os meus olhos humanos, tá certo? Em todo o universo, esse lugar que a gente não consegue enxergar, que ele acaba se tornando invisível aos nossos olhos humanos. Se Deus der uma revelação, você vai ver anjos aí, ou do bem ou do mal, tá certo? Cuidado para não falar com o anjo errado, tá bom? Mas lugares celestiais é aqui onde nós não vemos. Aí essa quarta dimensão, quinta dimensão, a gente não consegue ver com os nossos olhos visíveis, tá certo? Então Paulo está chamando isso de lugares celestiais. Olha, isso aqui daria um estudo bem amplo, só essa questão de lugares celestiais, tá bom? Mas de uma forma rápida, é esse lugar onde nós não vemos aos nossos olhos humanos, que são limitados também, mas essa multiforme graça foi revelada agora através da igreja, daqueles que creem em Cristo, que podem falar dessa verdade e falar e trazer ensinamentos dessa forma, tá certo? Então, Paulo, quando se refere às regiões celestiais, ele está falando desse lugar invisível ao nosso redor e em todo o universo aí, que os nossos olhos não podem alcançar, nossos olhos humanos. Os anjos decaídos, os anjos caídos atuam, e eles podem se manifestar através de pessoas que buscam o mal. Portanto, Paulo está ensinando isso graciosamente na carta de Efésios aos Efésios, isso aos gentios, porque lá ali tinha pessoas que tinham crido que não era da descendência judaica, e os próprios judeus que tinham crido. Ele está ensinando isso. A igreja agora manifesta essa multiforme sabedoria de Deus, para que a gente possa tomar conhecimento dessas coisas com clareza, com certeza, saber disso, crer e confiar plenamente em Deus. Amém? Estou trazendo aqui essa breve reflexão para nós, nesse texto que é tão importante, tá certo? Deixa eu mencionar aqui 1 Pedro 1,20. Pedro entendeu isso e ele fala da seguinte forma. 1 Pedro 1,20, ele diz o seguinte: o qual, ele está se referindo a Cristo, tá certo? O contexto todo lá. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Amém? Antes da fundação, Cristo é conhecido, e agora nos últimos tempos. A Bíblia chama os tempos ou os últimos dias, desde que Jesus veio, nós estamos vivendo os últimos dias até a vinda dele para levar a sua igreja. Esse é um assunto muito gracioso, mas eu quero que você compreenda isso, meu amado, e Deus possa te abençoar, tá certo? Paulo está aqui ensinando, falando dessa multiforme sabedoria de Deus, que Deus, através do seu Espírito, pode falar de muitas formas a você.
E a igreja do Senhor não é uma igreja forjada com estatutos. Não, esses estatutos é para que os homens maus não nos pressione tanto, tá certo? Mas a igreja é aquela que é formada pelos que creem em Cristo Jesus, e a multiforme sabedoria de Deus é revelada pela palavra de Deus, tá certo? E principados e potestades do mal, eu vou informar isso a você, não tem poder sobre esta igreja, porque ontem eu citei um texto que, Mateus 16, que diz que as portas do Hades ou do inferno não podem prevalecer sobre esta igreja. A igreja institucionalizada, as autoridades podem fechar, derrubar os templos, mas a igreja forjada pela fé em Cristo Jesus, essa não acaba, é eterna, e ela é detentora da revelação da multiforme sabedoria de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, você possa alcançar entendimento da revelação da graça de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Amém.